Hoje vamos falar de PM Wheel, a ferramenta que vai te ajudar como profissional de produto a ser um melhor profissional e a crescer na sua carreira. No nosso Encontro Autêntico 2, falamos sobre esse assunto e foi muito legal. Seja bem-vindo ao nosso papo e ao resumo que eu gosto de fazer, até para aprendizado pessoal mesmo, de tudo que a gente tem discutido nos nossos encontros de produto. Essa ferramenta que eu utilizo e eu encontrei, que um líder meu, na verdade, me passou como ferramenta dos nossos one-on-ones para a gente poder aprender e crescer mais, desde que eu conheci virou meu xodó. Por quê? Eu vou deixar o link na descrição, você pode olhar, ler todo o artigo com calma, mas eu gosto muito dele porque ele, de forma muito clara, mostra todas as características e todas as skills que alguém de produto tem que ter. E nisso você dá uma autoavaliação, e se você estiver com o seu líder, ele também te dá uma avaliação para você conseguir fazer um match disso, e vocês criam um plano para conseguir crescer como profissional de produto. E você cria até desafios e metas para você ter um objetivo muito claro e conseguir crescer em cima disso. Por que eu acho tão importante? No nosso dia a dia, como pessoa de produto, eu falo isso acho que em todos os vídeos até agora, tem muita coisa a ser feita. Então você vai fazendo. Só que algo que a gente não pode esquecer é o nosso crescimento pessoal. Isso não pode ficar de lado. Então sempre lembre disso. E se você tem uma rotina de one-on-one com algum mentor ou com algum líder, muito legal, continue fazendo. Se você não tem, use essa ferramenta como uma ferramenta de autogestão para você crescer e você proporcionar o seu crescimento mesmo pessoal. Eu sei que durante um período da minha carreira, um período grande, eu não tinha um líder e eu até utilizei dessa ferramenta para conseguir crescer e ter clareza nos meus próximos passos. Então vamos lá. São 8 níveis, eu vou comentar cada um deles. O primeiro é entendendo o problema, o segundo é achando a solução, o terceiro é fazer um planejamento, o quarto fazer acontecer, o quinto aprender e ouvir, o sexto time, como lidar com o seu time e toda essa gestão de time mesmo. Sétimo, growth. E aí tem tanto growth, e aqui eu falo que é um grow pessoal, como que você cresce pessoalmente, que é algo importante sim para ser gerenciado. E oitavo, agile, como que você faz com que as coisas sejam ágeis e não só a metodologia, mas sim o pensamento ágil. Vou comentar cada um deles. Antes de mais nada, algo que me lembra muito quando eu jogava videogame, lembrava ali do jogo de futebol, e você vai fazer sua escalação, e aí aparece lá, jogador Matheus. Ah, pô, ele tem ali esse formato, ele é bom de defesa, mas ele é ruim de ataque, e aí tem ali todas as skills, e eu fico pensando nisso, nossa, não, mas qual que é o jogador perfeito? Nunca vai ter, você nunca vai ser o 10 em tudo, mas é muito importante você saber qual que é esse seu diagrama. E é basicamente, quando você preenche o PM Wheel, ele forma um diagrama bem parecido com esse, e eu sempre lembro disso, porque basicamente é você ir conseguir aprimorar essas 8 esferas, e isso vai te ajudar muito. Também, antes de partir especificamente para o que está escrito aqui, o que me ajudou muito, criar metas de curto prazo. Então, de 3 em 3 meses, eu verifico e faço uma autoavaliação desses parâmetros, escolho o que eu vou fazer e foco em uma delas. No máximo 2, mas é uma delas. É 3 meses para você conseguir focar em uma coisa. Quando eu falo focar, não é só, estou focando nisso. Não, é focar. Você garantir que você está fazendo as ações que você previu, que você vai colocar aquilo no seu produto. Então, exemplo, eu estou querendo me desenvolver aqui em fazer as coisas acontecerem e beleza. Então eu vou sempre dar um jeito das coisas saírem, de ter prazo, tudo eu vou colocar prazo, tudo eu vou colocar data. O próximo é ouvir e aprender. Não, então eu vou fazer questão de ter rotinas com o meu usuário para ouvir e conseguir aprender isso. Eu vou pegar métrica, vou listar, vou ver pontos de falha. Então é um negócio que é focado mesmo. Então você precisa focar nesses 3 meses. E se você fazer esse plano de 3 meses em 3 meses, em um ano você fez 4 interações e se aprendeu pra caramba. Então essa é a minha dica. Não vou deixar pro final. Uma dica no começo. Faça isso, que vai te ajudar muito no seu desenvolvimento profissional. Beleza? Então vamos pros pontos. E aí a gente consegue fazer mais focado. Primeiro ponto, entender o problema. Então a gente sabe que é difícil sim entender o problema, e geralmente o que acarreta em deliveries ruins e várias coisas lá na frente que não são legais é você não entender muito bem o problema. Então entenda o problema. E aqui ele dá várias dicas também de como fazer isso, mas garantir que aquilo ficou claro. E algo que eu tenho aprendido é sempre colocar no papel.
E a gente conversou muito sobre isso também. Não é o entender, entender. É colocar no papel. E isso vai fazer com que você esteja alinhado, o seu time esteja alinhado e todo mundo olhe para o problema como uma coisa só. Está claro na cabeça de todo mundo e você pede para cada um escrever. Dificilmente as coisas vão baterem. Talvez ali vai bater o núcleo da coisa, mas o problema não vai estar claro. Então, coloque no papel. E essa é uma dica. Coloque no papel durante esses 3 meses até você ficar calejado de fazer isso. Segundo ponto, achar uma solução. E esse aqui a gente conversou bastante também, que muita gente se considera muito bom de achar uma solução, e eu concordo, só que o push que ele faz aqui é muito maior do que isso. Tem o achar a solução de preciso de uma solução para resolver esse problema, e existe a abordagem que a gente conversou no papo, que foi achar várias soluções. O papel de um PM é você conseguir achar várias soluções e decidir e fazer trade-offs entre essas soluções. Então, algo que a gente fez de maneira prática também, e que eu aconselho muito, sempre tenha pelo menos 3 soluções possíveis. Uma pode ser muito besta, a outra pode ser muito sofisticada, mas se force a ter pelo menos 3 soluções. Isso eu também descobri num livro que eu estava dando de Continuous Discover da Teresa Torres, e ela fala muito disso, e desde então sempre eu gosto de ter várias soluções e priorizar entre elas. Isso é super importante. Então, tá aí uma dica, até um jogo que a gente faz, às vezes aqui na Quansa, achar a melhor solução. Então, joguei uma solução e que vença melhor. Vocês vamos tentar e ver qual que fica melhor. Então, às vezes começa com uma super besta e vai aprimorando para algo muito legal, às vezes o contrário. Alguém começa com uma solução muito complexa e a gente chega a algo muito simples porque a gente foi iterando. Então, é muito interessante. O terceiro é fazer um planejamento. E aqui é uma dica que eu dou, além de só planejar as coisas, que também é super importante, colocar data, fazer ali o caminho que você quer seguir, o planejamento também é importante se você entende qual é a urgência de cada coisa que você está fazendo e as dores que você vai resolver para ficar fácil de priorizar depois. Então essa é uma dica que eu dou também. Não só faz planejamento, mas coloque critérios que na hora de fazer um trade-off você consegue fazer essa comparação de uma forma muito mais fácil, muito mais simples e muito mais clara, né? Acho que isso é o mais importante, com critérios claros. O quarto, fazer acontecer. Então, você conseguir puxar o time para garantir que as coisas aconteçam no tempo certo. Quando eu entrei num desafio de produto de dados, eu tive muito esse desafio de fazer as coisas acontecerem, ganhar a credibilidade dos clientes. Então, eu foquei, assim, uns 6 meses nisso. Então, é fazer acontecer, que aconteça no prazo certo, da forma que foi combinado. O ponto 5, aprender e ouvir. Então, também de forma muito clara, ter rotinas com seus usuários e a voz do seu cliente, tanto falando com eles, mas em métricas para você conseguir acompanhar isso e garantir que você está olhando na jornada do cliente. É algo extremamente importante. A dica que a gente viu aqui é ser propositivo. Coloque na sua agenda, marque. E não só vou fazer, mas tenha dias específicos para fazer isso, horários específicos para fazer isso. Senão isso vai ficar para depois. Um bom PM tem uma rotina com os seus usuários. Fato. Não tem como você ser um bom PM se você não tem isso. Sexto, time. Então, aqui tem alguns assuntos e, para mim, a grande questão para você ser uma nota 10 aqui é você conseguir balancear entre tornar o clima agradável e conseguir ganhar a confiança do seu time e, ao mesmo tempo, puxar eles para entregar o que precisa ser entregue. Porque precisa ser entregue na data que foi combinada. Então, fazer esse balanço é o que define você como um ótimo PM. Sétimo, grow, que é o crescimento pessoal. Então, nunca se esqueça que você tem que vir em primeiro lugar. Você tem que estar aprendendo. Você tem que estar, de forma intencional, crescendo profissionalmente, crescendo pessoalmente. Então, tem o crescimento pessoal e profissional. E, para isso, você precisa de uma rotina na qual você está aprendendo. Uma dica é você fazer parte da comunidade autêntico, porque isso já te força de 15 em 15 dias estar com pessoas que vão fazer você crescer, ou se não, rotinas pessoais no começo do dia, no fim do dia, em que você consegue sentar, estudar algo, ler algo, parar e focar em alguma coisa e aprender. E por último, o Agile, que nem eu comentei, não é só você saber sobre Scrum, saber sobre Kanban, saber sobre processos ágeis. Não, Agile é o pensamento ágil. É como que você consegue chegar mais rápido em algo que você poderia ter vários processos ali no meio. E mais do que isso, como que você consegue aprender constantemente. Acho que o Agile, para mim, ele é disso. Como que você constrói um ecossistema em que você está sempre aprendendo, iterando rapidamente, você entendendo rapidamente, que o time esteja alinhado
e querendo fazer aquilo acontecer. Para mim, Agile, ele é esse ambiente de crescimento constante, e não só chegar mais rápido em algo, que também faz parte, é uma consequência, mas a mentalidade ágil é você somar tudo isso. Então, esses são os 8 pontos. O link está na descrição, vocês podem dar uma olhada, mas o papo de hoje foi extremamente prático, extremamente objetivo, e a maior dica não é o que está aqui, isso é super importante, dê notas, revise isso de 3 em 3 meses, crie planos de curto prazo, focado em uma coisa só, e isso vai dar resultado, seja com seu líder, seja com você mesmo. E a dica bônus, se eu puder dizer assim, que a gente conversou é somar a sua autoavaliação com a avaliação do seu líder. Então, avalie você, depois chegue para o seu líder e peça para ele te avaliar. E se isso tiver discrepante, é muito legal, porque você tem uma oportunidade de entender o que o seu líder está esperando de você e o que de fato você está entregando. Muitas vezes vocês vão ter até uma visão parecida, só que ele vai te dar uma nota menor porque ele espera mais de você. Então essa é a dica. Bom produto para vocês, boa semana. Vamos nessa, tamo junto.